Bom dia, meus amigos. Hoje, dia 29 de janeiro, às 9h30, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Newton Santos pela estreia do Campeonato Brasileiro 2026. Apesar do bom retrospecto do Cruzeiro contra esse rival, a torcida ainda segue bem tensa depois do clássico ruim que o Cruzeiro fez. Mas antes de falar mais sobre o confronto de hoje, pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem com os amigos, ativarem o sininho, mandar para o grupo de cruzeirense que gosta desse tipo de vídeo aqui no YouTube. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que a gente tem para trazer aqui para o projeto do YouTube. Bom, o Cruzeiro não vem de um histórico recente muito bom de partidas, apesar da vitória contra o Uberlândia. Perdeu para o Democrata e perdeu o Clássico, que é o principal confronto e é o que causou mais discussões e mais ansiedade por parte do torcedor. O Cruzeiro não fez uma boa partida contra o Atlético, perdeu fora de casa por 2-1, começou o jogo vencendo e sofreu a virada, com alguns erros, com alguns problemas coletivos e individuais, que a gente já destrinchou no pós-jogo contra o Atlético. Mas isso, obviamente, vai carregar um pouco também para a expectativa do torcedor para essa estreia. A gente ontem teve alguns jogos já com resultados importantes. É certo que ainda é a primeira rodada, é um campeonato bem longo que vai até dezembro, mas Palmeiras já empatou, Flamengo perdeu, que são os dois principais candidatos ao título junto com o Cruzeiro. Então já fica essa expectativa de, se o Cruzeiro vencer, já coloca um passo um pouco à frente desses dois nessa primeira rodada, já se coloca ali como um time que realmente vai brigar lá em cima. Vencer o Botafogo fora de casa não é fácil, apesar do retrospecto recente dos dois clubes ser mais a favor do Cruzeiro, mas já é um jogo muito importante para o início de campeonato do Cruzeiro, que se espera essa virada de chave, que se espera uma mudança de postura e uma mudança do projeto do Tite, para sair um pouco dessa instabilidade do Campeonato Mineiro. Lógico, jogando com os reservas, é normal que tenha essa instabilidade, mas o último jogo, o mais recente contra o Atlético, trouxe um pouco dessa ansiedade para o torcedor, então a vitória seria muito positiva para tranquilizar o torcedor em relação ao desempenho do Cruzeiro. E, obviamente, dentro de campo, o Cruzeiro precisa mostrar mais. Precisa mostrar um entrosamento melhor entre os jogadores, precisa mostrar um entendimento melhor em relação ao jogo e principalmente precisa mostrar uma postura melhor em relação ao que mostrou no Clássico. O Cruzeiro precisa entrar como entrava em 2025. Um time que entra para ser fisicamente melhor que o adversário, fisicamente vencer mais duelos que o adversário, fisicamente estar mais pronto para vencer do que o adversário. Então, acho que além do tático, do estratégico, o Cruzeiro precisa entrar em campo mostrando que quer vencer mais que o Botafogo. Porque isso que foi um grande diferencial do Cruzeiro ano passado. O Cruzeiro precisa estar pronto para vencer e disposto a fazer tudo para vencer, que era o que fazia em 2025. Já ao lado do Botafogo, o Botafogo fez 4 partidas no Campeonato Carioca até o momento, venceu 3 e perdeu 1. As 2 primeiras foram com o time reserva, as 2 outras foram com o time titular, venceu as 2 com o time titular, considerado titular, né? Possivelmente alguns jogadores não jogaram, vai mesclando, mas com o elenco já bem mais próximo do que pode ser hoje. Ainda não enfrentou nenhum dos seus 3 rivais, Flamengo, Fluminense e Vasco, só enfrentou times considerados menores dentro do Rio de Janeiro. Então ainda não tivemos nenhum enfrentamento ali num nível maior para entender como que esse Botafogo vai jogar. O Botafogo que está com um treinador novo, o Anselmi chegou no início do ano, praticamente tem o mesmo tempo de trabalho do Tite. E o Anselmi ele tem uma forma de jogo um pouco diferente, ele joga com 3 zagueiros, é um jogo um pouco mais ofensivo, é um jogo que busca atacar de forma mais rápida, que busca atacar muitos espaços, utilizar muitos alas, jogar um futebol mais ofensivo.
E o Cruzeiro sofreu bastante com essa linha de 3 e os ataques com alas contra o Atlético. Teve dificuldades principalmente pela direita, sofrendo com aquelas dobradinhas que faz entre o ala e o ponta. Então, Lodi e Dudu contra o Atlético foram um perigo em cima do William, principalmente. E o Cruzeiro tinha essa dificuldade até em 2025 mesmo, de fazer essa marcação quando o time atacava muito com os laterais alas, nesse caso, porque normalmente o meia do Cruzeiro não fazia tanto essa volta, os meias que estão abertos não voltam tanto assim para acompanhar, então se chega na linha de fundo com os dois, o Cruzeiro acaba sofrendo um 2-1, acaba ficando em inferioridade, então vai ser um ponto a se observar em relação ao comportamento do Cruzeiro nessa marcação, mas que, de novo, da mesma forma que o Atlético, é um time que ataca muito, mas que dá espaço para ser atacado. O Cruzeiro precisa aproveitar mais essas oportunidades, em comparado ao que aproveitou contra o Atlético. Precisa ter mais calma para fazer a saída de bola, porque provavelmente a marcação do Botafogo vai ser em cima, assim como foi a do Atlético. Então, é um jogo que, na forma tática, pode ser parecido com o que foi contra o Atlético, mas o Cruzeiro precisa encontrar soluções diferentes do que encontrou no último jogo, porque realmente o Cruzeiro teve muita dificuldade para marcar e muita dificuldade para sair para o jogo. Vamos ver o que o Tite vai apresentar nessa partida para mudar esse estilo do Cruzeiro que não foi legal no Clássico. Escalação provável do Cruzeiro deve se manter a mesma contra o Atlético, mas possivelmente com o Gerson já de titular. Então, o que podemos ver? Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, mesma linha defensiva e mesmo goleiro. Cássio que falou que acabou rompendo os ligamentos do dedo contra o Democrata, saiu no intervalo, mas que conseguiu voltar, jogou contra o Atlético, deve jogar hoje, então apesar do problema dos ligamentos não é um problema para a temporada. A linha de defesa segue a mesma, como normalmente vai ser até a chegada do Vidalba. E agora a linha de meio campo, podemos ter mudanças. Lucas Romero deve ser mantido. Gerson pode entrar na vaga do Lucas Silva. Ou joga Romero e Lucas Silva e o Gerson entra na vaga do Christian. Então, o Gerson pode entrar tanto na do Lucas Silva quanto na do Christian. Vamos ver o que o Tite planeja para esse jogo. Como meia centralizado, Matheus Pereira. Meia aberto deve ser o Wanderson. Arroio, que não foi muito bem no Clássico. E o Wanderson, que eu achei que fez um bom Clássico, deve manter a vaga. E no ataque, que é o Jorge. O Botafogo deve vir com Léo Link. Uma linha de 3 com Matheus Ponte na direita. Newton centralizado e Barbosa na esquerda. Engraçado que essa linha de 3 do Botafogo é composta por um volante e um lateral, já que vendeu o David Ricardo, Caio Pantaleão está lesionado, Bastos está voltando de lesão, então é um time que esteve bem baqueado nessa linha defensiva desde o ano passado. A linha de 4, com os dois alas sendo Vitinho e Alex Telles, e os dois meio-campistas sendo o Alan e o Danilo. Mais na frente, os dois pontas, Montoro e Santi Rodrigues, e no ataque, Arthur Cabral. Imagino que esse Botafogo deve querer atacar sim o Cruzeiro, deve querer ser dominante em relação ao Cruzeiro. É um Botafogo que deve ser diferente do que foi ano passado, com um novo técnico, um técnico com ideias novas. Então, é também um novo experimento para o Botafogo. A gente sabe que a temporada começou agora, faz menos de 25 dias que os times se reapresentaram, então muito do que vamos ver, tanto de Cruzeiro quanto de Botafogo, pode ser uma novidade, pode ser que não vimos ainda, pode ser uma evolução do que está sendo feito. Então, ainda precisamos entender que esse processo está um pouco obscuro. O próprio Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o São Paulo que não está bem no Campeonato Paulista, o Flamengo que também não está bem no Campeonato Carioca, esperava-se uma grande partida do Flamengo para realmente começar o Brasileiro, perdeu. Então, assim, esse início de Brasileirão em janeiro, considerando que é
a primeira vez em muito tempo que o Brasileirão começa em janeiro, vai ser um início conturbado, um início inesperado, um início que os trabalhos ainda vão ter essa estabilidade e a gente tem que entender que isso faz parte também. Apesar de que os resultados mandam muito e os resultados influenciam bastante naquilo que o torcedor pede. O retrospecto do Cruzeiro contra o Botafogo deve ser um dos melhores retrospectos do Cruzeiro contra os 12 grandes. O Cruzeiro não perde para o Botafogo há 9 anos, a última derrota foi em 2016. Considerando que só os jogos no Rio, a última derrota foi em 2013, no Engenhão. Então, o Cruzeiro normalmente não perde para o Botafogo nesses últimos 15 anos. É um time que o Cruzeiro costuma vencer até quando não se espera. Fez uma grande partida em 2024, lá no Rio de Janeiro, todo mundo se lembra, gols de Barreal, Matheus Pereira jogando muito bem, contra aquele Botafogo que era mágico. Então, a expectativa é muito positiva também pelo retrospecto que o Cruzeiro tem contra o Botafogo. E, considerando apenas as estreias do Campeonato Mineiro, as últimas 10 estreias do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro nas últimas 10 estreias perdeu 5 e venceu 5. Então, é aquilo. Ou vence ou perde, nenhum empate. Já o Botafogo venceu apenas uma das 10. Então a estreia também é um ponto que historicamente, um histórico recente, óbvio, mas historicamente não é um ponto positivo do Botafogo. Estreia com mais dificuldades, estreia com problemas para vencer, com dificuldade para vencer. Então, apesar do histórico não entrar em campo, os números de anos passados não entram em campo, é algo a se considerar para o confronto de hoje. Estou otimista, acho que o Cruzeiro vai sim fazer uma boa partida, acho que o Cruzeiro vai sim conseguir dar a volta por cima e mostrar que realmente esse ano vai ser uma evolução daquilo que foi o Cruzeiro do Jardim. Para mim, o meu palpite é 2-1. Gol do Caio Jorge, gol também do Wanderson. Acho que o Wanderson fez um bom clássico. Falei que seria gol do Caio Jorge do Wanderson contra o Atlético também, vou repetir agora. Acho que o Wanderson fez um bom clássico, o Wanderson foi importante contra o Atlético sim, apesar do jogo ruim do Cruzeiro no geral, mas participou bem do jogo, foi ativo, ajudou na marcação. Acho que se o Cruzeiro fizesse uma boa partida no geral, ele seria mais exaltado do que foi. Deve sofrer um gol porque o Cruzeiro não está tão bem defensivamente, então possivelmente um gol do Montoro, um gol do Santi Rodrigues, que começaram o ano bem, pode sair, mas acho que é importante para o Cruzeiro novamente. Os 2 principais pontos que eu vou colocar em todo o pré-jogo. Cruzeiro iniciar o jogo fazendo um gol cedo, contra o Atlético fez e tomou a virada, para mim isso foi um absurdo, mas fazer um gol cedo é sempre importante. Então espero que faça um gol cedo, abra o placar cedo ou abra o placar antes do Botafogo. E vou adicionar agora, já que contra o Atlético faltou, tem que ter mais vontade com o adversário. Se o Cruzeiro quer disputar o título, se o Cruzeiro quer ficar as 38 rodadas no topo da tabela, tem que entrar nos 38 jogos com mais vontade com o adversário. O Campeonato Brasileiro é muito nivelado de forma próxima, né? Os times que estão muito acima não estão... não existe uma disparidade técnica muito grande dos times que ficam no meio de tabela. Então, muito do que se vê como resultado dentro do Brasileirão é a vontade do time, é a garra, se manter focado nos 90 minutos, se manter pronto para fazer o que for para vencer dentro dos 90 minutos. Então, espero ver isso do Cruzeiro. O Cruzeiro entrou no Clássico pensando que era só fazer o seu jogo que ia vencer em algum momento, pela qualidade do time, mas futebol não é assim. Futebol é muito de vontade, é muito de garra, é muito de gana, é muito de sede de vencer. Então, o Cruzeiro precisa mostrar isso. Até para o torcedor também sentir mais confiante para que a gente consiga chegar em todas as expectativas que tem para esse ano, que são altíssimas. Então, deixem nos comentários o que vocês acham, se vai ser uma boa estreia, se não vai, os palpites, os comentários, as opiniões, enfim. Pode colocar aí que a gente vai ler. E é isso. Vamos ver como é que vai ser hoje. Valeu!